Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Estamos para mais um estudo, uma meditação da Palavra de Deus. Hoje tem algo muito forte para nossas vidas. É a terceira perseguição que os servos do Senhor enfrentam em Atos, no livro de Atos Apóstolos. A primeira foi com Pedro e João, ali por causa da cura daquele paralítico, na Porta Formosa, na porta do templo. A segunda foi com os apóstolos, até que veio a fala de Gamaliel, dizendo que se não fosse de Deus aquilo se iria se encerrar, mas se fosse de Deus não teria como bater de frente. E a terceira é através de Estevão, que foi um dos homens que nós vimos no capítulo de número 6, homens que foram levantados para servir. A igreja começou a crescer e a igreja se move mediante daqueles que Deus levanta para servir. A obra de Deus, ela é mediante aqueles que Deus levanta para servir. Nós falamos muito disso no estudo passado, Ele já fez tudo e faz tudo por nós. E agora nós o servimos com amor. Agora nós entregamos. O tempo que nos resta é para entregar, para servir. E não um evangelho egoísta de querer ser servido, querer apenas receber. E aqui, irmãos, começa-se uma história de um homem que foi o primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento, o primeiro mártir, o primeiro que foi morto por amor a Jesus. E aqui a Bíblia vai deixar muito claro, capítulo 6, levanta os diáconos, e a Bíblia vai falar sobre Estevão. Eu queria meditar com vocês um pouco sobre ele. Estevão, o primeiro mártir. Vamos abrir Atos 6. Atos 6. Nós estudamos semana passada do 1 ao 7, a qual havia solicitação dos apóstolos para servirem as mesas. E aí foram levantados 7 homens, e um deles era Estevão, a qual o capítulo 6, versículo 8 em diante, destaca sobre esse homem. Vamos ler 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram na sinagoga, chamados dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, os que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, apresentando falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles, viram seu rosto como o rosto de um anjo,
E o capítulo 7 começa dizendo, né? E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Começa uma terceira perseguição. Começa-se uma terceira perseguição. Só que aqui, irmãos, a perseguição é um pouco diferente. A perseguição é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa perseguição é movida de um ódio tão grande, né, dos judeus ali do templo, porque o texto deixou muito claro, né? Estevão era cheio de fé, poder, cheio do Espírito Santo. E eles não conseguiam resistir, disputar o ensino que Estevão dava a respeito de Jesus. Eles falavam a respeito daquilo que eles aprenderam, e quando Estevão abria a boca para falar, eles não tinham como argumentar, essa é a palavra, argumentar contra tudo aquilo que Estevão colocava diante deles, segundo a palavra de Deus. E isso gerava para eles muito ódio, porque aquilo que Estevão falava era muito firme. O texto diz que ele tinha uma sabedoria muito grande, versículo 10, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falar. Começou esta perseguição porque o Espírito Santo capacitava Estevão. E é sobre isso que a gente quer meditar um pouco. E aí eles começaram a levantar falsas testemunhas. As outras perseguições, eles estavam ameaçando do que os discípulos realmente fizeram, porque curou um coxo, porque estavam pregando sobre Jesus. Aqui não. Aqui eles levantaram falsas acusações. Inventaram mentiras, calúnias, para que Estevão fosse incriminado. Né? Porque o livro de Levítico vai dizer que não podia se blasfemar contra a obra de Deus. E aí os mestres da lei acusam de que Estevão está blasfemando contra o templo, contra Moisés e os ensinamentos de Moisés, e Estevão não estava fazendo nada disso. Tanto que o que nós vamos ver logo em seguida é justamente ele narrando toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vai falar dos patriarcas, ele vai falar de Moisés, o capítulo 7 todo, quando ele vai à sua defesa. Isso que é muito bonito, irmãos. Isso que nós precisamos muito aprender. Hoje, isso aqui é maravilhoso. A defesa de Estevão foi pregando a palavra. Toda a sua defesa, Estevão se defendeu narrando, pregando a palavra de Deus. Ele não falou nada sobre ele falou a palavra de Deus. E aí, né, juntaram-se falsas testemunhas, subornaram homens, pagaram para falar mal de Estevão. Olha só como que aqueles que resistem ao Espírito Santo é capaz de fazer, né? E aqui eu já quero nortear esse estudo hoje do risco que nós tomamos, né? A nossa geração corre um risco muito grande, porque ou nós somos cheios do Espírito Santo e nos entregamos a Ele, entregamos a nossa vida a serviço do que o Espírito Santo tem para fazer, ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Aqui tem dois cenários, irmãos. Aqui tem Estevão cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, pregando, ensinando, cheio de sabedoria, fazendo a diferença. E a Bíblia diz que quando olharam para ele, viram o rosto de um anjo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é visível a forma dessa pessoa viver. Quem é cheio do Espírito Santo é luz por onde passa. Muitas das vezes, cheio do Espírito Santo não precisa te privar de alguns lugares, mas os lugares que você passa, alguém vai ver que você é cheio do Espírito Santo. E aí o capítulo 7, irmãos. Vamos lá para a Bíblia, vamos
Vamos estar juntos. Você que está aí, eu louvo a Deus pela sua vida, porque muitos resistem ao Espírito Santo, poucos querem aprender a palavra, e eu falo com toda sinceridade, com muita tristeza. Talvez se nós estivéssemos fazendo uma campanha aqui, né, na internet, de carro, de chave, de campanhas de prosperidade, campanhas de dinheiro, esses estudos, esses vídeos teriam muito mais pessoas. Mas nós estamos aqui cavando poço, nos alimentando todos os dias. E nós estamos diante de uma geração que está resistindo ao Espírito Santo. Ninguém quer estar aqui com a Bíblia aberta, estudando a palavra, mas que bom que você está. Você está escolhendo a melhor parte. E aí, capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta a Estevão: isto é verdade? Tudo o que eles estão falando, que você está blasfemando contra o templo, de que esse Jesus vai vir destruir, que você está falando sobre Moisés, você está falando palavras contra Moisés, contra Deus, contra a obra de Deus. Tudo isso que estão falando a respeito de você, que claro, o texto deixa claro que era mentira, levantaram-se falsas acusações. E o sumo sacerdote pergunta: porventura é isto? E aí Estevão vai começar a sua defesa. E eu queria aqui estudar com você sobre a defesa de Estevão. Estevão não fala de si mesmo, Estevão vai narrar a história que Deus realizou em todas as gerações e o resultado disso tudo. Olha o que ele diz: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Olha só, é o momento da defesa dele, e ele começa falando sobre Abraão. O texto vai dizer, versículo 3, sai da tua terra, da tua parentela. Ele começa a falar sobre os pais da fé, todos aqueles que Deus chamou para revelar-se na terra. E ele vai falar sobre Moisés, ele vai falar sobre Jacó, ele vai falar sobre tudo. Porém, eu quero apontar aqui algumas coisas de que o texto mesmo vai dizer que tudo que ele está falando a respeito, né, de Moisés, de Abraão, ele vai deixar muito claro que toda a obra de Deus no decorrer dos anos foi rejeitada pelo povo. E isso vai causar mais ódio ainda sobre eles por causa de Estevão. Olha só, ele vai falar, sobreveio então, versículo 11, sobreveio então a todo o país do Egito e Canaã fome, grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimento, mas tendo ouvido Jacó, né, e na segunda vez José foi reconhecido pelos irmãos, versículo 15, e Jacó desceu ao Egito e morreu. O que ele está falando aqui? Eu vou resumir um pouco para nós ganharmos tempo. Ele vai falar de Abraão, de Jacó, de José, da terra que Deus prometeu, a terra prometida, Canaã. E ele vai deixar muito claro que o povo quis mais a terra do que a promessa de ser de um Deus. E ele começa a narrar isso tudo dizendo assim: o povo teve a terra, mas ainda resistiu a Deus. A terra prometida o povo entrou, mas ainda continuou rebelde. E aí ele vai falar sobre Moisés. E veio Moisés, veio as leis, mas o povo ainda continuou rebelde. Isso, lê com calma o capítulo 7 todo, né? E olha só, e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração e visitar os seus irmãos, filhos de Israel, né? E ele vai falar que quando Moisés foi para ser o líder a primeira vez,
do povo do Egito para libertá-los, o povo rejeitou. O povo rejeitou. Então, toda narrativa, toda pregação resumida, aqui para nós ganharmos tempo, é de Estevão falando de toda a história que Deus fez sobre os judeus, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, e ele resume dizendo que tudo que Deus deu, a terra prometida, ele vai falar do templo, porque estão falando que ele está blasfemando contra o templo, dizendo que alguém vai vir destruir o templo. E ele, olha o que ele diz no versículo 47. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar é o meu repouso? Olha o que ele está falando, irmãos. Porque o povo está acusando Estevão de estar blasfemando contra o templo, dizendo eles o templo ser a obra de Deus. Mas Estevão está lembrando dos profetas que eles mesmos mataram, que através da boca dos profetas Deus diz: não é o templo a minha casa. Olha o que Deus diz: o céu é o meu trono. Ou seja, aquilo que eles estão brigando, que é o templo, Estevão está dizendo, isso é insignificante diante do meu Deus. E tudo que Deus está fazendo de acordo com os anos, vocês estão rejeitando. Então, ele vai dizer, porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Aí, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O que está dizendo? Os profetas que anunciaram Jesus, vocês mataram. Jesus vocês mataram. Só por causa de uma coisa. Porque vocês resistem à obra do Espírito Santo. O capítulo 7 quase todo, irmãos. Moisés, Jacó, Abraão, Estevão está pregando sobre os pais da fé. Para lhe resumir aqui no versículo 51. Todos vós resistiram às obras do Espírito Santo no decorrer dos anos. Deus mandou Abraão, vocês resistiram. Deus mandou Jacó, vocês resistiram. Deus mandou José, vocês resistiram. Deus mandou Moisés, vocês resistiram. Deus deu a terra, não foi suficiente, vocês continuaram resistindo contra Deus. Deus deu o templo, vocês resistiram e continuaram rebeldes contra Deus, desobedecendo a Deus. Deus mandou os profetas anunciar que o justo, que o Cristo iria vir. Vocês mataram os profetas. E agora vocês estão aqui resistindo ao que o Espírito Santo está fazendo. Porque vocês mataram o justo. Como ele diz, vocês agora se tornaram homicidas e traidores do justo. Vocês traíram e mataram ele. Vós recebeis a lei por condenação dos anjos, não guardastes. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração, a ponto de ranger os dentes. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui é a primeira vez, depois que Jesus subiu, que é citado que alguém já o viu à direita de Deus Pai. Estevão, cheio do Espírito Santo. Que homem santo,
Estevão precisa ser o nosso exemplo, porque até na sua morte, a Bíblia diz, versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimos contra ele. E o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes e aos pés de um jovem chamado Saulo, que nós vamos começar no outro estudo, começar a falar de Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Dentro disso tudo que nós estamos vendo no capítulo 6, final do capítulo 6, a qual fala das características de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, a qual falava com muita sabedoria, e isso gerou a ira aos religiosos, aos mestres, aos sacerdotes, que eles só tinham para falar religião. E Estevão tinha uma mensagem do Espírito para falar. A perseguição aqui foi diferente, irmãos, porque foi à base de mentiras, à base de calúnias, à base de subornos, para que Estevão pudesse ser incriminado. Eu quero dizer que nós estamos correndo muito perigo, porque ou nós estamos buscando ser cheio do Espírito Santo como Estevão, ou nós estamos resistindo ao Espírito Santo como todos resistiram, como todos esses que mataram os profetas, como todos aqueles que herdaram a terra e ainda continuaram sendo rebeldes, como todos aqueles que viram a glória do templo de Salomão e continuaram sendo idólatras, como todos aqueles que crucificaram o Mestre. Eu digo a você nos últimos tempos que nós estamos vivendo, ou você está buscando ser como Estevão, ou você está buscando ser como aqueles que mataram Estevão. Mataram Estevão unicamente por causa de uma mensagem de confronto. E sabe qual foi a mensagem? Pare de resistir ao que o Espírito Santo tem para fazer. Ou você se rende ao Espírito, ou você é de dura cerviz e resiste ao Espírito. Ou nós nos rendemos, irmãos. Ou nós renunciamos e rendemos ao que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Ou nós estamos resistindo. E quando nós resistimos, assim como Estevão foi morto, nós matamos os outros. Nós resistimos à obra de Deus e aí é toma lá da cá. Nós resistimos à obra de Deus e aí nós não amamos, nós odiamos. Quando nós resistimos à obra de Deus, a palavra não entra. A palavra só serve para eu me argumentar. Até porque as causas das acusações que fizeram contra Estevão foi pela palavra. Eles usam a palavra para condenar. Eles usaram a palavra de Deus para condenar Estevão. Não, eles estão falando mal de Moisés, ele está falando mal do templo, eles estão usando a palavra unicamente para argumentar e para condenar. Quem você tem sido? Quem eu e você temos sido? Mas Estevão usou o capítulo 7 aqui todo, e eu peço a você que leia, citando sobre a história dos pais da fé, não para argumentar, mas justamente para mostrar que o Espírito Santo não começou uma obra hoje, o Espírito Santo começou uma obra muito lá atrás. E lá atrás todos já estavam resistindo àquilo que o Espírito Santo estava dando ao homem, salvação. Talvez nós estamos abrindo mão de salvação para vivermos uma religião, porque uma religião a gente consegue... Religião nós conseguimos manter a postura e conseguir combater, degladiar. A gente consegue manipular a palavra segundo os nossos desejos, as nossas vontades. Agora, a obra do Espírito não. A obra do Espírito, o que nos resta é
nos entregar. Como Estevão se entregou. E eu finalizo aqui, irmãos, dizendo sobre Estevão. A que ponto Jesus pode ir com você? Até onde Jesus pode governar a sua vida? É a terceira perseguição. E é o primeiro mártir, porque eles começaram a servir, lembra? O meu servir vai até que ponto? Não, pastor, porque eu sirvo a Deus, mas eu vou só até aqui. Daqui para frente eu não passo, não. Os verdadeiros discípulos de Jesus serviram até a morte. Custou a própria vida servir Jesus. Mas me emociona muito. Mas serão para poucos a recompensa dos céus abertos. Porque poucos estão tendo coragem de se entregar àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Muitos têm resistido à verdadeira obra do Espírito e escolheram ser religiosos. Escolheram colocar parâmetros na sua própria vida e só seguem aquilo para se sentirem melhores, mais dignos. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e não resiste ao Espírito Santo. Quando Estevão morre, está sendo apedrejado, ele fala duas palavras que Jesus usou na sua crucificação. Primeiro ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Assim como Jesus disse ao Pai. E a segunda frase foi: Senhor, não lhe imputes esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus disse a mesma coisa. Sabe o que é isso? Ser cheio do Espírito Santo. Estevão era muito parecido com Jesus. Oh, meu Deus! Estevão, na sua morte, mostrou que era um homem muito parecido com Jesus. E quem é muito parecido com Jesus não cabe nessa terra. Tem algo muito melhor aguardando ele. Assim, desde o início, a Bíblia não cita muito sobre Estevão, né? É o capítulo 6, final do capítulo 6 e o capítulo 7. Mas desde o início, falando que falava com sabedoria, e a fala dele incomodava os religiosos. Porque os religiosos resistiam ao que o Espírito Santo estava fazendo. Quem você quer ser, meu irmão? Tá bom? Eu quero confrontar você aqui agora. Ou você resiste ou você vai ficar chateado comigo. Assim como ficaram chateados com o Estevão. Tá bom do jeito que tá, irmão? Tá bom do jeito que tá? Você tá buscando o suficiente? Você tá sendo cheio do Espírito Santo? Tá bom do jeito que tá? Ou toda vez que você dá lugar para o Espírito Santo falar, ele sempre vai falar: não está bom, eu quero mais. Eu quero que você sirva mais. Eu quero que você ore mais. Eu quero que você ame mais. Eu quero que você seja mais parecido com Jesus. É hora de mudar, porque nós estamos correndo o risco de passar a vida toda resistindo ao Espírito Santo. E o final não vai ser bom. Mas o final do Estevão, por mais que para nós humanamente foi uma tragédia, ele foi morto. Mas para ele foi a melhor coisa que poderia acontecer para ele, porque quando ele olha os céus abertos, Estevão em momento nenhum diz o porquê está sendo apedrejado. Estevão em momento nenhum pergunta o porquê está sendo caluniado, o porquê inventaram mentira contra ele. Tinha algo muito maior. Sabe por que as coisas desta vida, as injustiças dessa vida, sabe quando as injustiças dessa vida passam a valer menos na nossa vida? Quando realmente nós começamos a enxergar que o que tem para nós é muito maior. Deus te abençoe. Ore, medite nessa palavra, leia. Nós estamos falando do primeiro mártir.
primeiro mártir foi muito parecido com Jesus. Que nós possamos aprender com Estevão. Deus te abençoe.